Pessoal, como eu tinha dito, né, na aula de história, que a gente ia conversar um pouco mais sobre a questão do dia 18 de maio, né? E nós vamos agora conhecer um pouco por que existe o dia 18 de maio, né? Como foi que ele surgiu? Vamos lá? 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir. Lembrar é combater. Por que o dia 18 de maio? Nesse dia, em 1973, uma menina capixaba de Vitória, no Espírito Santo, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia imensurável. Seu corpo apareceu 6 dias depois, desfigurado por ácido. Os agressores jamais foram punidos. O movimento em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, após uma forte mobilização, conquistou a aprovação da Lei Federal 9.970/2000, que instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento pelos direitos de crianças e adolescentes e na luta pelo fim da violência sexual. Portanto, esse é um dia em que toda a população do Brasil deve se manifestar contra a violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. Isso significa que é só nesse dia que nós vamos combater a violência contra as crianças e adolescentes? Não. Todos os dias é importante que a gente esteja atento e que a gente esteja prestando atenção a esse tipo de violência e a denunciar os casos em que a gente observar que existe negligência desse direito às crianças e adolescentes. Então, não é apenas nesse dia, mas todos os dias. E existe o dia 18 de maio para que a gente fique atento, né? Para que a gente possa lembrar que existe uma lei que está punindo aqueles agressores contra as crianças e adolescentes, né? Os agressores que fazem, que têm esse tipo de atitude contra esse público de crianças e adolescentes devem ser punidos, porque isso é um crime, né? Existe uma lei e existe o crime, né? Se existe a lei é porque esse tipo de atitude é criminosa, certo? Para enfrentar o problema, é preciso entender o que é a violência sexual. É uma violação dos direitos sexuais, porque abusa ou explora do corpo e da sexualidade, seja pela força ou outra forma de coerção, ao envolver crianças e adolescentes em atividades sexuais impróprias à sua idade cronológica ou ao seu desenvolvimento físico, psicológico e social. Então, o que é essa violência sexual? Não é simples, não é diretamente, não é necessário que haja uma prática, mas, mas simplesmente a pessoa ter, se um adulto tiver má intenção com uma criança, isso já é uma violação dos direitos, tá? Mesmo se que essa violação não aconteça à força, mesmo, por exemplo, digamos que um adulto quer induzir uma criança a fazer coisas erradas, né? Como nós vimos lá no videozinho, as partes que não podem ser tocadas, né? Que a gente não pode deixar. Se um adulto, em troca de alguma coisa, pede à criança para que ela permita isso, é um crime, tá? Então, criança, esteja atenta, não seja boba, diga a um adulto de sua confiança se esse tipo de coisa acontecer. E adultos,
pais, família, estejamos atentos, porque a gente viu nos gráficos que a maioria dos casos acontecem dentro de casa. E a gente precisa estar atento, observando as atitudes da criança, a gente precisa estar atento ao comportamento da criança, tá? Porque tudo isso muda. E a gente precisa entender como essas coisas acontecem e, ao mesmo tempo, orientar as nossas crianças para que elas possam se defender. A violência sexual pode ocorrer de duas formas: o abuso e a exploração. A violência, o abuso ou a exploração pode ocorrer no ambiente intrafamiliar, ou seja, dentro da família, né? Quando há relação de parentesco entre a vítima e o agressor. Por exemplo, quando acontece de um tio tentar alguma coisa com a sobrinha, né? Com o sobrinho, porque a gente pode achar que isso acontece só com as meninas, mas não. Muito frequentemente acontecem abusos com meninos, né? Crianças do sexo masculino, tá? E muito. A diferença é que muitas vezes isso é oculto, às vezes as pessoas têm vergonha de denunciar, porque acontece muitas vezes dentro da família, às vezes não quer expor a criança, mas é um direito que a criança tem, né? De que aquele agressor seja punido, tá? Isso é quando existe relação de parentesco entre a criança e o agressor, isto é intrafamiliar. Quando essa violência vem de uma pessoa de fora, a gente chama extrafamiliar, né? Quando não há relação de convivência familiar entre o agressor e a vítima. E a gente, às vezes, muitas mães podem estar pensando assim, por que elas estão falando sobre esse assunto hoje na aula? Porque é importante que as crianças tomem conhecimento, que a família converse com seus filhos sobre esse tipo de coisa, porque acontece. Não pensemos que isso é coisa que acontece lá longe, não. São atitudes que acontecem dentro das nossas casas, muitas vezes, com pessoas que a gente confia e que muitas vezes a gente nem percebe, tá? Então, fiquemos atentos. A gente conversa sobre esse assunto hoje para que a gente possa abrir mais a nossa mente e ficar mais atentos a essa questão.